Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Stock Análise, seu programa focado no mercado internacional de ações. Eu sou André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vinda, investidor que nos acompanha. E hoje a gente vai para o quarto episódio da série que fala sobre empresas que pagam bons dividendos. No programa 5 a gente falou de Torme, no programa 12 a gente falou de IRSA e no programa 13 sobre Quifu. E hoje é a vez de 20 Partners. Mas antes, vamos começar trazendo uma notícia sobre o Ibovespa, já que vamos falar de uma empresa brasileira. Olha só, o Ibovespa não tem ajudado quem quer construir patrimônio. O retorno da Bolsa Brasileira foi 18 vezes menor do que o S&P 500 nos últimos 14 anos. É assim que Caio Mesquita, CEO do Grupo Empíricos, resume a performance do principal índice brasileiro de ações nos últimos anos. O empresário avaliou a performance do Ibovespa de 2010 a 2024, em comparação com o retorno obtido pelo S&P 500, principal índice das empresas norte-americanas listadas no mesmo período. Vamos lá, né? A gente pode observar pelo gráfico, né? Nos últimos 14 anos, o índice brasileiro gerou um retorno de 76,1% ao investidor, o que transforma 10 mil em 17.610 reais, um ganho de 7.610 reais em 14 anos. Isso sem considerar a inflação do período, né? Pode parecer um retorno interessante à primeira vista, quando a gente compara com um S&P, o mesmo período, ou seja, de janeiro de 2010 a janeiro de 2024, foram 1.352,7% de retorno, que transformaria os mesmos 10 mil reais em 140.270 reais, ou seja, um lucro de 135.270 reais, 17,7 vezes maior do que gerado pela Bolsa Brasileira. Então a gente vê isso, né? Há uma estagnação, um crescimento muito pouco significativo do Ibov no período, enquanto a tecla que a gente bate, né, que tem oportunidades. E olha que a gente está falando do índice S&P, que inclui as 500 maiores empresas americanas. A gente não está nem falando de Stock Pick, que pegar, por exemplo, uma Nvidia, que a gente comprou recentemente, quando começou o canal, e já subiu aí, estava em 40%, agora teve uma queda, não sei exatamente quanto que está. Mas se a gente pegar as boas empresas americanas, certamente o número é melhor que esse, né? Tudo bem, se a gente pegar as boas empresas brasileiras, também a gente vai ter um número melhor que o Ibov, mas a distorção é muito maior, né? Porque, enfim, quando você pega as boas empresas no universo de 400, é diferente você pegar as boas empresas, não obrigatoriamente americanas, né? Lembrando que pode ser do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos. Então você consegue um potencial muito maior de valorização. A gente trouxe essa notícia sobre o Ibovespa, né, Arthur, para mostrar um pouco a questão da diversificação, né, o quanto ela é importante. Exato, André. Eu acho que quando você faz uma diversificação geográfica, né, você diminui os riscos de estar sujeito a uma política econômica de um país ou os problemas de um país, que a gente sabe que o Brasil tem vários, né, e você consegue aproveitar melhores oportunidades, né. E acho até interessante, por exemplo, a gente vai falar da empresa que chama 20, né, que é uma empresa brasileira. Daí talvez vocês perguntando, vocês falam de empresas brasileiras? Sim, a ideia é falar do mercado global, isso inclui o Brasil, mas a 20 tem uma particularidade. A 20 é uma empresa brasileira, mas que só é negociada na Nasdaq, não é isso, André? Nasdaq. Nos Estados Unidos, na Nasdaq, exatamente. Então, assim, se você quiser adquirir 20, você tem que se expor, entre aspas, né, porque, enfim, é uma empresa brasileira, ao mercado internacional. Você não pode ir na Bovespa e adquirir a 20. Acontece similar, apesar que o Banco Inter tem BDR, né? Mas se você quiser comprar Banco Inter, você vai comprar um BDR do Banco Inter ou você vai comprar lá fora. Eu, por exemplo, tenho um Banco Inter e comprei lá fora. Você não tem opção de comprar no Brasil a ação do Banco Inter. Perfeitamente. Bom, eu queria convidar você a se inscrever no Stock Análise, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Você também pode clicar em curtir para que este conteúdo atinja mais pessoas. E lembrando que o nosso Stock Análise se escreve com cifrão no lugar do S. Bom, Arthur, vamos falar um pouco sobre dividendos? Tem uma pergunta para você que é o seguinte: a gente deve considerar, o que a gente deve considerar na hora de analisar o potencial de dividendos de uma empresa? André, eu acho que todo mundo gosta de ganhar dividendo, né? Tem empresas, por exemplo, como a gente já citou, já fez vídeos sobre, que é a Nvidia, a Microsoft, são empresas que pagam muito poucos dividendos e não por isso deixam de ser interessantes. Mas quando você pensa, por exemplo, eu vou me aposentar como empresa, eu vou ter uma renda como empresa, com a Nvidia, com a Microsoft, você vai ter que ir vendendo
parcelas do seu patrimônio. Tudo bem que a empresa vai valorizando ao longo dos anos, você pode ir vendendo, mas eu considero muito mais gostoso você continuar ali com o mesmo percentual da empresa, se não mais, por uma questão de recompra das ações, e tá lá pingando trimestralmente, semestralmente na tua conta, né? Depende da política de dividendos. É isso aí. Eu acho que as pessoas, só para concluir, André, as pessoas elas têm que tomar um cuidado, que é não analisar só o dividendo atual, entendeu? Falar assim, tal empresa, por exemplo, a gente analisou a Torme, que paga um dividendo aí em torno de 16%, fantástico, a IRSA também. Mas é importante você analisar esse histórico, tá? Porque ela pode pagar, vamos supor, o caso da Torme, vender um navio e distribuiu, então vai dar um dividendo de 20%, só que depois não vai ter mais o navio. Então é muito importante você analisar o histórico. A gente analisa o histórico de dividendos, ver quanto tempo está pagando, o payout da empresa, porque aquilo, né, se a empresa está faturando 100 e está distribuindo 120, isso vai dar errado em algum momento. Então, o payout tem que ser abaixo de 100. Se você tem duas empresas mais ou menos iguais, uma tem um payout de 80, outra tem um payout de 40, a de 40 é mais interessante. Ela está reinvestindo 60% do lucro, a outra está reinvestindo 20% do lucro. Então, são coisas que a gente analisa aí quando a gente analisa o dividendo, e a regularidade dele é sempre muito importante. Interessante. Muito bem, então vamos a 20 Partners. A gente preparou aquele clipe para vocês. Olha só. A Vinci Partners é uma empresa de fundos de investimento brasileira fundada no ano de 2009. A companhia atua nos setores de Private Equity, Real Estate, Infraestrutura, Crédito, Multimercado, Ações, Investment Solutions e realiza a gestão ativa de um fundo selecionando, negociando, adquirindo e fazendo a gestão diária de seus ativos. Com extenso track record no setor elétrico brasileiro, a gestora implementa em seus investimentos de participação de controle as melhores práticas de mercado, garantindo com isso o seu bom funcionamento operacional. Atualmente, a empresa tem participação nas empresas Burger King, Equatorial Energia, Le Biscuit, Imbrands, Unidas, Agibank e Domino's Pizza. E ainda é proprietária da Austral Seguros, Farmax e Vero Internet. O nome da empresa é inspirado no pintor italiano Leonardo da Vinci. A Vinci Partners possui um histórico de sucesso em investimento, com um retorno superior ao mercado em todas as suas áreas de atuação. O futuro da Vinci passa pela capacidade de se adaptar às novas tecnologias, mudanças nas expectativas dos investidores e às novas ameaças e oportunidades do mercado. Será preciso se reinventar e oferecer soluções inovadoras, personalizadas e sustentáveis para prosperar a longo prazo. Eu acho interessante falar que a Vinci é uma empresa nova, mas ela foi fundada por gente de muitos anos de mercado e muito expressiva no mercado, né? São pessoas que trabalharam em outros bancos, foram sócias de outros bancos, sendo o principal fornecedor de sócios, o UBS Pactual, né? Que hoje é o BTG Pactual. Uma coisa que eu acho interessante a gente citar, André, é o alinhamento dos sócios com o negócio, né? Não é uma questão de apenas gerirem fundos de investimentos, eles investem nos mesmos fundos que eles administram. Então, existe um alinhamento muito grande. Evidentemente, eles ganham duas vezes, né? Porque eles ganham na valorização do fundo deles e ganham aí a taxa de administração mais taxa de performance. Mas você vê que existe um interesse pessoal deles no fundo. Existe um comprometimento, né? Exato. E aproveitando o gancho, o que você acha desses fundos de investimento, Arthur? André, eu acho interessante, eu acho que assim, a gente precisa fazer uma diferenciação, porque assim, por exemplo, eu gosto muito de stock picking, aquela coisa de estudar a empresa, procurar, então você pegar um setor, por exemplo, a gente pegou as grandes de tecnologia, como a gente está pegando agora, empresas que pagam dividendos, e procurar uma ação, teoricamente a melhor, a gente procura, né? Nem sempre a gente consegue, mas aquilo que a gente vê vislumbra um ganho melhor. Mas eu entendo que nem todo mundo tem ou conhecimento ou tempo para isso. E talvez nem seja o caso, você considerar, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, um médico, ele pode pegar e começar a estudar mercado de capitais, ele pode se especializar em algo da área dele que vai lhe dar um retorno ou financeiro ou até pessoal melhor, né? Então, eu não vejo mal nenhum
de uma pessoa procurar um fundo de investimento. Agora, também você vai ter que perder um tempo aí, porque tem muitos fundos de investimento, tem algumas coisas boas e tem muita coisa ruim. Você pegar, por exemplo, os fundos de investimento, você entrar na XP, e eu já tive fundos de investimento, hoje eu tenho muito pouco em fundos de investimento, mas 90%, acho que até mais do que isso, sequer batem o IBOV, né? Então, assim, pegar minhas carteiras, por exemplo, eu supere bastante o S&P 500, supere bastante o IBOV. Enfim, você quer até pagar a taxa de performance, né? Que é aquilo que supera o índice, né? E às vezes você não consegue pagar porque não supera o índice. Outra coisa é a questão de juros compostos, né? Se você pegar... Acho que o melhor exemplo é o seguinte, o Warren Buffett, se fizesse os mesmos investimentos, pagando o tradicional 2,20, né? 2 de administração e 20 de taxa de performance, hoje ele teria 10% do valor que ele tem. Então, ou seja, com 2,20%, ao invés de você achar que vai ter 98% do capital, uma coisa assim, no longo prazo você vê que você deixou um capital significativo na mão do gestor. Não estou questionando se é justo ou não, afinal ele está trabalhando lá para isso, mas se você fizer uma boa análise, se você for atrás de boas empresas, você consegue, no longo prazo, um resultado significativamente maior. Agora, Arthur, tem uma coisa interessante na Vinci, né? Que eles fazem um fundo que é ligado ao IPO da empresa, é isso? Das empresas que vão entrar no mercado? Exato, André. Esse foi o fundo que eu achei mais interessante, né? Agora abriu o VCP4, mas o que eles fazem? Eles pegam empresas de capital fechado, e daí é uma coisa que assim, você não tem como fazer, né? Não adianta eu, Arthur, pessoa física, que não tenho bilhões, chegar, por exemplo, no caso do Burger King, que é uma empresa que eles fizeram, ou a Vero, que é uma empresa de internet em Minas Gerais, que eles juntaram várias empresas, investiram capital, criaram a Vero e abriram capital depois. Eu não tenho como, com pessoa física, chegar lá e falar assim, vou investir 300 mil que seja, entendeu? Não vai fazer diferença para você falar, nossa, tudo que a gente precisa. Sim. Agora, um fundo como eles, que administra bilhões, eles podem chegar lá, conseguir uma condição interessante, trabalhar junto com a gestão da empresa para valorizar o negócio e depois abrir. Inclusive, no nosso clipe mostra algumas das empresas que eles fizeram isso. Eu achei muito interessante. Eu diria que dos fundos foi o que mais me apeteceu justamente por isso. É uma coisa que eu não consigo, como pessoa física, fazer e acho que é um excelente negócio. E se mostrou, no caso deles, né, um excelente negócio. Bom, Arthur, você citou aí o Burger King, né, e a Vero, empresa de internet. Atualmente, a Vinci Partners tem participação nas seguintes empresas: Burger King, 75%, Secrisa, 70%, Equatorial Energia, 53%, Le Biscuit, 40%, Imbrands, 39%, Los Globo, 21%, Unidas, 15%, além de participações na Agibank, Uniaselv e Domino's Pizza. Bom, vamos falar da matriz SWOT da Vinci Partners, começando pelas forças? Vamos lá, André. Eu acho que é um pouco aquilo que a gente falou, né? O alinhamento de interesses dos sócios com o cliente, né? Além do que eles são muito focados na questão de ética, de ESG e na performance dos seus fundos. Fraquezas? Eu acho que a principal fraqueza é a dependência do mercado financeiro, né? Ela está toda a empresa sobre um guarda-chuva, enfim, faz parte, mas está sujeito às variações do mercado financeiro, né? E isso causa alguma incerteza, além dos riscos operacionais relacionados a isso, né? Oportunidades. Eu acho que a grande oportunidade é a expansão global, né? A Vinci Partners a aproveitar as oportunidades do mercado internacional. Eu acho que é uma avenida de crescimento para ela. E as ameaças? As ameaças, eu acho que a principal ameaça é a concorrência, né? Existe uma concorrência muito forte, né, na área de investimento. Você não tem um mote para entrada, né? Assim, basicamente qualquer pessoa, qualquer entre aspas, né, consegue abrir uma gestora de recursos e entrar no mercado, eles sofrem essa concorrência. Mas, por outro lado, eu acho que é aquilo que a gente falou, né? É uma empresa com sócios muito qualificados, com muitos anos de mercado e tão tranquilo em relação a isso. É isso aí. Então vamos dar uma olhada nos múltiplos de Vinci Partners? Ela é negociada na Nasdaq sob o ticker VINP, não tem via BDR, ou seja, então quem quiser comprar a Vinci tem que mandar o dinheiro para os Estados Unidos. Hoje ela está cotada a $10,80, teve uma valorização de
0,5% aí nos últimos 12 meses, e no mês atual praticamente de lado 0,19%. Vamos fazer aquela simulação, né? E aqui vamos mudar para o investidor 10 que já tem pronto. Eu teria aqui para $10 mil. Se a gente tivesse comprado há 5 anos atrás, na verdade vai dar menos de 5 anos, porque o IPO dela foi em janeiro de 2021. Então, não tem como a gente fazer os últimos 5 anos, mas ela teve uma depreciação. Ela negociava em torno de $13,58 e hoje está aos $10,80 que eu havia citado, né? Então aqui é já com a inclusão dos dividendos. Então quem tivesse comprado ali no IPO, como quase sempre teve prejuízo, né? A gente evita comprar no IPO porque historicamente existe desde enfeitar o balanço para o IPO, como a euforia do IPO, né? Você vê quem comprou, esperou IPO e comprou já valores próximo do que está hoje, 9, até abaixo, 9 e alguma coisa, 8,93. Então já estaria com lucro quem comprou ali, ainda que não tenha sido um lucro muito expressivo. Vamos voltar lá para o Status Invest, fazer análise aqui dos múltiplos. Ela vem pagando dividend yield de 6,85, a gente considera um valor bom. Tem um PL de 12,16, um preço sobre valor patrimonial de 2,07, que a gente considera bom. Não chega a estar muito descontado, né? Está acima do valor patrimonial, está o dobro do valor patrimonial. Levando em conta que é um banco de investimentos, né? Um fundo de investimento, o valor patrimonial é muito baixo, né? Você não precisa de máquinas, você precisa de grandes equipamentos, enfim. O verdadeiro patrimônio são seus sócios, né? Os sócios e os seus colaboradores, né? O resto é muito facilmente substituível. O EV/EBIT de 6,57, que a gente considera bom também. Então, a questão de precificação dela, de valuation, a gente considera bom. Não chega a encantar. Vamos falar do histórico de dividendo, né? A gente viu que tem um dividendo bom. É uma empresa que tem um IPO recente, né? Então, o histórico, a gente vê que ele não é muito extenso. Então, já perde um ponto aí que a gente considera para quem paga mais de 10 anos. Mas a gente vê uma regularidade, isso é bom, pagou todos os anos. Ele é crescente, ainda que 2022 tenha sido maior que 2023, 2024 não acabou, não dá pra gente avaliar ainda. Mas a gente vê que, enfim, 2022 e 2023 foram muito próximos, 2021 foi de 46 centavos e agora 2023 70 centavos, é um aumento substancial. A gente vê também que tem a regularidade de pagamento, março, junho, setembro, dezembro. Aquilo para quem tem uma ação previdenciária, que sabe, vai pingar todo março, todo junho, todo setembro. A gente vê que não pingou aqui ainda porque não chegaram esses meses aqui agora, né? Mas acho que dá para estabelecer que paga todo março, junho, setembro, dezembro, 4 vezes ao ano. Então vamos dar uma nota boa também. Vamos aos indicadores de endividamento. Ela é dívida líquida, caixa líquido, desculpa. Então leva um excelente. Margem líquida também absolutamente excelente, 46,59%. Um ROI de 17%, a gente considera bom. O crescimento das receitas é acima de 25%, também levou um excelente. É isso, essa é a nossa análise dos múltiplos. Vamos dar uma olhada aqui na forma de Graham. Para quem não sabe, é raiz de 22,5, lucro por ação vezes o valor patrimonial por ação. Então, tem já pronto aqui no Investidor 10 o valor justo, segundo o valor intrínseco, segundo a forma de Graham, é quase $8, está negociando a 10, a quase 11, 10,80, está acima do valor intrínseco. Então, para quem segue a forma de Graham, está um pouco esticado. Eu acho que a gente tem que levar sempre em conta que tipo de empresa a gente está avaliando, né? Que nem, por exemplo, as empresas de tecnologia, a gente sequer citou a forma de Graham, porque são todas muito esticadas e você não compra nada pela forma de Graham numa empresa de tecnologia. Aqui, ainda que não seja o caso de uma empresa de tecnologia, né? É uma empresa que o patrimônio por ação tende a ser mais esticado por ser uma empresa que não é intensivista de capital. Então, eu acho que a gente tem que considerar isso e dar uma maior flexibilidade na forma de Graham. Mas foi essa a nossa análise. Segue aí, André. Interessante, Arthur. Estou gostando bastante dessa empresa. Vamos falar sobre o balanço. A 20 Partners publicou agora no último dia 9 de maio resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024.
tendo receitas de 109 milhões de reais e lucro líquido de 46 milhões de reais, refletindo um aumento de 6,6% na receita, juntamente com um aumento substancial de cerca de 40% no lucro por ação em relação ao trimestre correspondente do ano passado. Uma observação positiva é que, pelo quinto trimestre consecutivo, a linha de receita da empresa aumentou em comparação com o trimestre correspondente do ano passado, o que demonstra a estabilidade da empresa e sua capacidade de crescimento no futuro. Eu falei na Quifu, né, a 360 Digitec, que eu acho que quem comprar hoje a Quifu vai, nos próximos anos, aí, receber um yield on cost muito expressivo. Eu acredito em algo muito parecido para a Vinci Partners. É uma empresa que vem crescendo, que devolve um dividendo significativo para o seu acionista e não é uma empresa que precisa de capital, né? Ela cresce sem investir muito em capital, então ela consegue distribuir esse capital para o seu acionista. E eu acredito que quem adquirir Vinci Partners hoje, em 4, 5 anos, aí vai ter um yield on cost bem elevado. E Arthur, como é que ficou a nota da Vinci Partners? A Vinci Partners levou um 8, André. Olha aí, nota 8 para a Vinci Partners. Muito bem, o Stock Analysis vai ficando por aqui. E na semana que vem a gente vai fazer um comparativo sobre essas 4 empresas que a gente trouxe nessa série, né? Que pagam os bons dividendos, que são a Torme, a Irsa, a Quifu e a Vinci. É isso, Arthur? Exato, André. E para quem não assistiu um deles, clique no card aí e veja a nossa avaliação sobre as empresas que o André citou. E não esqueça também de comentar o que você achou de Vinci Partners, se você tem investimentos no exterior. E se você tiver alguma empresa para sugerir para a gente analisar, fique à vontade. É isso aí. Até a próxima semana com mais um episódio. Um grande abraço a todos. Até lá. Um grande beijo.